Posso? Calma aí. Pode. Tá, copia aí, que aí eu vou passar. Então, ó, só recapitulando. Governo autoritário. Governo autoritário, ele usa da censura, restrição de liberdades. O que é isso? Direito de se expressar contrário a um determinado governo. Porque se eu me expressar contrário àquele governo autoritário, ele pode me perseguir, pode me matar, pode bater em mim, enfim, pode me vigiar constantemente. Esse governo autoritário, ele usa de uma polícia, mas uma polícia secreta que vai específico em determinadas pessoas que é contra esse governo. Igual eu falei, pessoas que não são favoráveis àquele governo ali, eles vão justamente fazer o quê? Isso de tentar silenciar a pessoa. Por isso que aquela imagem lá da introdução da nossa aula, ela explica muito bem sobre isso. E pensa e falem para mim, vocês concordam que é favorável um regime autoritário? Vocês concordam com isso? Vocês acham que é concordado, que não pode? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês podem falar que é favorável ou não. E aí? O que vocês pensam a respeito disso? E aí? Ana Victória, Tainara, Pedro, Ronald, Awane, Maísa, Daniel, vocês, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que um regime, um governo autoritário, ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim, porque ele não dá direito da pessoa dar opinião ou expressar se pode trazer melhoria. Então, eu acho que é ruim. Você não pode escolher nem seu líder, então não é bom. Você não pode optar em nada. Né? Você não pode expressar. E eu quero deixar bem claro, gente, que dentro de uma democracia a gente jamais pode defender líderes e defender ideias que justamente sigam outras pessoas que sejam contra a democracia, que queiram silenciar. A gente jamais pode fazer isso, tá? Porque a democracia, ela sempre foi uma conquista. O que significa? Sempre através de luta. O povo teve que lutar para conseguir o que tem hoje. Por exemplo, muitos de vocês trabalham e muitos de vocês recebem o 13º salário. Sabia que esse 13º salário é resultado de lutas de pessoas, trabalhadores que fizeram greves, que foram contra porque eles queriam um salário a mais digno pelo trabalho que eles faziam? Então, a gente tem que reconhecer isso aí. Isso aí tudo só é possível dentro de um governo democrático. Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, turma de terceiro ano tem que ficar muito atento a isso aí. Muito atento. Porque a maioria de vocês são maiores já. A maioria de vocês já sabem, tem uma noção do que é o mundo do trabalho, tem noção de como que funcionam as coisas. Então, vocês têm que ter noção de como que a gente tem que votar e como que a gente tem que reconhecer algumas outras coisas. Professora? Oi. E o que significa ser de direita e a pessoa ser de esquerda? Quando a gente fala direita e esquerda, essas duas palavras surgiram com a Revolução Francesa, tá? Lá em 1789. Direita e esquerda é basicamente o quê? Uma pessoa mais de direita, ela pensa e ela defende os seus ideais baseados na seguinte questão. Menos participação do Estado nas decisões, tá? O que significa isso? Menos participação do Estado nas decisões. Tem mais a ver com a questão privada, tá bom? O ambiente privado, o ambiente da empresa privada, o ambiente da escola privada, de uma forma mais simples para você entender. Significa que ele quer pouca interferência do Estado, tá? O Estado, aí a gente vê o Estado de diversas formas, na escola, na segurança pública, na educação. Ele quer pouca interferência do Estado nas questões dele. Assim como também ele defende muito uma liberdade individual. Nós temos exemplos de partidos no Brasil de direita, como, por exemplo, o PSDB, que são partidos social-democrata, que são partidos mais da direita. As ideias deles são mais, assim, com uma boa participação do Estado nas decisões. E aí a gente tem ideais de esquerda que, por exemplo, é uma participação maior do Estado nas decisões da população. Tá? O Estado, gente, ele pode intervir na sociedade quando ele bem entender, tá? A direita, ela não quer dizer que ela não quer que exista o Estado, ela quer que exista. Ela só não quer que o Estado tenha tanta participação nas decisões, tá bom? Uma pessoa de esquerda já defende muito a questão do Estado, de o Estado ali existir, de, por exemplo, de oferecer educação pública gratuita e de qualidade para todo mundo,
de ter universidade pública e gratuita para todo mundo, e de qualidade, segurança pública de qualidade, enfim. Isso é uma questão ali que a parte da esquerda também defende. A direita também defende isso, só que ela preza uma participação mínima do Estado nas decisões, tá? Então, por isso que a gente, por exemplo, algumas pessoas são tão radicais que elas falam assim, povo da esquerda defende questões, por exemplo, de ação que o povo da direita não defende. Isso é muito legal, porque as pessoas que têm um pensamento de direita, elas defendem a educação, elas defendem muito a educação, assim como as pessoas de esquerda. O problema está na seguinte questão, as pessoas elas radicalizaram muito o que é uma e o que é outra, e acabaram esquecendo que a questão chave para diferenciar elas é que as pessoas que são mais da direita, elas defendem uma participação um pouco mínima do Estado nas decisões. O pessoal da esquerda tem uma participação um pouco maior em relação a isso. Ambos os lados defendem questões de direitos humanos, ambos os lados defendem questão de educação de qualidade, ambos os lados defendem questões de segurança pública. A questão está nos extremismos, tá? Aí é onde que surge extrema direita e extrema esquerda. O pessoal de extrema direita é um pessoal assim um pouco mais, o próprio nome já fala, extremista. Defende ideias mais extremas dos extremos, assim como o pessoal de esquerda também, de extremos dos extremos. E não é assim que as coisas funcionam, tá? A gente precisa ter uma forma de não virar nada de forma extrema. Porque nós já temos exemplos de extremismo no mundo inteiro e o fascismo e o nazismo são exemplos disso aí, tá bom? Entendida? Entendido. Beleza, posso passar? Pode. Ok. Vamos lá, então. Ó, aqui agora, a gente faz mental. O que significa isso? Palavras-chave. Para vocês não entenderem o que significa cada um desses partes. Vamos aqui. São palavras que possam explicar o que significa autoritarismo. E aí, vocês colocarem no primeiro quadradinho. Violência. Violência. Boa. Vamos lá, então. Vocês fazem esse mapinha aí também, tá? Violência. Bem, violência seria uma palavra-chave para a gente falar autoritarismo. Mas... Censura. Censura. Boa. Censura também é outra palavrinha que a gente pode colocar e explica o que é autoritarismo. O que mais? Pensa aí. Violência, censura. E aí, Jaqueline, Andressa, o Pedro, Lana. Oi? Tô com vergonha de falar, professora. Não, gente, não precisa ter vergonha não, aí. Que isso, vocês estão aqui para aprender. Para com isso. Bora falar aí. Ideologia. Boa, ideologia. Vamos fechar. Liderança. Qual é o tipo de liderança? Isso, professora. Mais o quê? Partido. Partido? Depende, é igual eu tô te falando, igual eu perguntei aqui agora. Que tipo de liderança seria? Liderança como? O próprio nome já fala. De uma pessoa autoritária. Isso, a gente pode colocar isso, ó, liderança autoritária. Personificação do chefe. Aqui no caso, o autoritarismo não tem isso, né? Então a gente não personificação do chefe, né? Tá? Terror. Vamos trocar isso aqui. Vamos colocar terror aqui, ó. O uso do terror. Ficaria melhor. Olha só, são palavras-chave que podem explicar o que seria o autoritarismo. Então, o autoritarismo usa da violência, o autoritarismo usa da censura, o autoritarismo usa de uma ideologia ou não. A gente percebeu que o autoritarismo não trabalha, geralmente não trabalha com ideologia. Tem uma liderança autoritária. Todas as pessoas que entrarem nesse governo, assumirem a postura de presidente, vão ser autoritários. O uso do terror. E as pessoas justamente para manter essa forma de governo. Todo mundo festinha lá, você viu? Ok. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra prestar atenção. Eu vou mandar dela aqui, o pessoal que não participou. Vocês não precisam fazer, tá? Sociologia. Vocês participaram de sociologia, não precisam fazer, tá? Quem participou da aula de filosofia e sociologia, tá? Não vai precisar fazer. Tá bom? Entendidos? Então, toda vez que você participar das aulas pelo Zoom, você não precisa fazer as atividades do segundo bimestre. Por quê? Porque você já está fazendo aqui junto comigo, você já está anotando, então não tem necessidade nenhuma de você fazer. Ok. E aí, a gente já está dando horário. Vocês querem continuar para explicar o outro? Ou como é que é? Vamos continuar, professora. Tá. Então, eu vou explicar o próximo, que é o último, e a gente encerra, então. Vocês estão tendo aula pelo Zoom de outros professores? Não, só o não seu. Fazendo não. Ah, eu pensei que estava.
aqui. Posso passar? Posso, gente? Sim. Posso. Pode. Agora a gente vai trabalhar de outro. Tá? Esse aqui eu quero que vocês entendam. Vocês podem até colocar lá assim, ó. Pior de todos. Vocês podem colocar os regimes dos governos totalitários. Imagina Hitler, tá? É isso aí. Regimes totalitários, a gente pode falar nazismo. Nazismo é um regime totalitário. Por quê? Ele é totalmente diferente do autoritarismo. Vamos começar lá do primeiro. A gente viu que no autoritarismo não tinha uma ideologia, certo? O que ele ia fazer e tal? Não, pegar os comunistas. Tá bem, pegar os comunistas, mas o Brasil não vivia um regime comunista, era um regime liberal, enfim, continuou depois. Não. Os regimes totalitários, os governos totalitários, eles são totalmente diferentes, eles são extremamente rígidos, extremamente, tá? Fica bem claro isso para vocês. Primeiro, porque ele vai precisar, gente, de uma ideologia. Como assim? Ele vai precisar de uma ideia, igual a Ana Vitória falou, né? Um termo muito bom para a gente entender ideologia. Ele vai precisar de uma ideia para fazer com que as pessoas daquele país abracem aquela ideia, tá bom? Abracem aquela ideia e veja que aquilo é benéfico, que aquilo é perfeito para o momento atual. E foi o que o nazismo fez. Mas, professora, não tinha gente que era contra o nazismo, não? Sim, tinha. E essas pessoas que eram contra, até mesmo elas iam acabar nos campos de concentração ou tinham que sair fugidas da Alemanha, porque senão iriam presas, tá? Todo mundo entendeu? Quem que falou aí? Professor. Oi. A opinião deles, eles queriam enfiar água lá abaixo em todo mundo, isso? Sim, só que... Presta atenção, vamos lá. Como que você... O Hitler, ele foi um cara muito inteligente, viu, gente? O povo fala que não, mas ele foi um cara muito inteligente, sabe por quê? Ele pegou uma situação que a Alemanha estava vivendo e usou aquilo a favor dele e conseguiu instituir o nazismo. Como ele fez isso? Gente, a Alemanha saiu da Primeira Guerra ali totalmente endividada. Ela tinha que pagar uma dívida de mais ou menos hoje 7 bilhões para França, para Inglaterra. Ela saiu muito endividada da Primeira Guerra Mundial. E aí o Hitler chegou com aquelas ideias dele. Olha, a gente precisa reerguer a Alemanha. A gente precisa criar uma raça pura. Essas pessoas, os judeus, eles estão trabalhando na Alemanha. Então, ele precisou criar uma ideia muito boa para fazer com que as pessoas acreditem no que ele está falando. Então, como que as pessoas começam a acreditar em você? Você domina os meios de comunicação. Você começa a odiar os meios de comunicação, naquela época, é a visão de ideias, e o Hitler defendia. E é o seguinte, nós precisamos criar uma raça linda. Nós precisamos reerguer a Alemanha. A gente precisa invar as pessoas. Você faz isso, tá? Ele conseguiu fazer isso. Então, deixa isso aí. Em regimes totalitários, você tem uma ideologia muito bem definida. A Alemanha, ela queria justamente reerguer-se de um período de crise, de pós-guerra, e ela começou a criar ideias de que existem povos superiores, a raça dos arianos, no caso, eles falavam os alemães, era superior, e eles precisavam perseguir todas as pessoas que eram contrárias a eles. Então, como que você começa a fazer isso? Como você pega as pessoas e faz ela ficar a seu favor, pelo meio de comunicação, tá? Os meios de comunicação, massa em massa. Jornal, rádio, meios de jornal, tá? Então, tem gente usando muito disso. O Hitler fez isso. Tá, além disso, por que ele vai fazer isso aí? Ele vai fazer isso aí, gente, deixa uma coisa pra vocês. O cara, ele criou uma polícia secreta, que foi a Gestapo. Gente, a Gestapo, ela basicamente é uma espécie de BBB da Alemanha, tá? Porque eles monitoravam tudo, todo mundo. Até quem era a favor do regime do Hitler, o regime totalitário, era monitorado. Então, você não tinha liberdade nenhuma. A gente tá dando aula aqui, se, por exemplo, a gente estivesse vivendo um regime totalitário e eu estivesse explicando isso aqui, provavelmente, em 10 minutos, entraria a polícia pela minha casa, me levaria, bateria em mim, procuraria todos vocês. Por quê? Porque justamente eu não poderia estar falando sobre isso aqui, porque eu estou explicando algo para pessoas, né, de como são as características de regime totalitário. Perceberam tanto que a situação grave, conseguiram entender tanto a situação grave, que você estava numa espécie de casa de BBB, sendo vigiado 24 horas, todas as ações que você fazia, você estava sendo monitorado. Vocês entenderam? E aí, turma? Sim. Sim? Quem mais aí, entendeu? Sim, sim. Sim. Então, olha só. Tem algum exemplo desse governo no mundo, gente? Nos dias de hoje, Sim. acho que é o exemplo da Coreia do Norte, a gente pode enquadrar ela dentro desse regime totalitário. Sabe por quê, Lana? Lá, até os padrões de corte de cabelo têm que ser padronizados. Tem cortes de cabelos específicos para as mulheres e para os homens. E outra coisa, meios de comunicação lá. Os meios de comunicação lá, eles são dominados por uma pessoa específica, aquele partido lá, que domina aquilo. E, basicamente, as pessoas que vivem ali, grande parte delas, aquelas que não se rebelam ou que não são mortas, né? Claro, porque ninguém é obrigado a concordar, mas aí você é perseguido. Tem informações do mundo de fora, tá? Então, a gente pode colocar como exemplo aí a partir da morte. Entendeu?
Quem perguntou, entendeu o que eu falei? Não, Coreia do Sim. Norte não tem democracia. Não é democracia. Tá? Totalmente diferente de democracia. Então, Ela é totalitário. totalitário? Sim, é totalitário porque o Kim Jong-un, que é o grande representante de lá, a família dele vem de gerações e gerações assumindo cargo na política, e eles dominam o meio de comunicação, ele tem um estado dele lá no centro do país, que as pessoas têm referência a ele, e ele tem investigação, ele toda a investigação consegue visualizar com que consegue visualizar tudo aquilo que está sendo escrito contra você ou a favor do regime totalitário, tá bom? Então, Não é à toa que é um país mais difícil de entrar, né? É um dos. E de sair também, tá? De entrar e de sair. Bom? Tá. Então, regime totalitário. Tem uma ideologia, eles criaram a ideologia igual Hitler criou, igual tem lá no caso da Coreia do Norte. Eles dominam os meios de comunicação, porque se você é a favor, se você é contra, você está sendo não importa para eles, tá? Eles precisam saber o que você está fazendo. Uso do terror, gente, o uso do terror em regimes totalitários, ele é 3 vezes pior do que dos autoritários, tá bom? Isso eu tô falando aqui, né, pra tipo assim, então o autoritário é bom? Não, nenhum é bom, tá? Nenhum dos dois. Só que os regimes totalitários, eles usam do terror de uma forma pior. Porque é o seguinte, a gente pode estar andando, pensa só, o pessoal lá na Alemanha nazista, estava andando na rua tranquilamente, favorável, era a favor do regime nazista, só que um policial ou uma pessoa lá específica achou o jeito dele de andar diferente. Vai lá e desce pancada nele. Ou então acha que ele é uma pessoa rebelde, que vai ir contra aquele governo. Pega ele, leva ele, tortura ele, mesmo ele sendo a favor daquele regime. Então é uma incerteza. As pessoas viviam numa incerteza. Você não sabia se você ia apanhar amanhã ou se você ia ficar de boa na sua casa. Além disso, os caras perseguiam os judeus, homossexuais, negros, levavam para o campo de concentração e matavam eles, pilhavam eles, enfim. O regime totalitário, ele usa do terror de uma forma, assim, psicológica e de violência extrema, tá? Você não sabe quando que o Estado vai usar essa violência contra você. Beleza? Entendido aí? Então, o uso do terror era muito grande. Todo mundo está entendendo, pessoal? Todo mundo está aí ainda? Sim. Ok. Partido único. Aí já tem uma diferença. Regime totalitário tem um partido único. O que significa isso? Um só, tá? Ele começou como partido socialista da Alemanha, só que de socialista não tinha nada, tá bom? Não tinha nada de socialista, nada. E ele era o único partido. Contanto que o Hitler ficou durante todo aquele período lá no governo e ninguém mais assumiu. Por isso que quando o Pedro falou para mim, professor, o Hitler é um exemplo ali do nazismo, porque não teve outra figura e tudo que, por exemplo, era feito era direcionado ao Hitler. Então, por isso que tem essa definição do chefe. Outra característica, polícia secreta de espionagem, que vocês é a Gestapo. A Gestapo, gente, ela é uma polícia secreta lá da Alemanha. Por que eu estou usando o nazismo? Porque o nazismo é um exemplo de regime totalitário, que fica mais fácil de vocês entenderem. O Gestapo, ali, ele era uma polícia secreta, tá? Era uma polícia secreta, e ela vigiava todo mundo, junto ali com os meios de comunicação. Gente, quando fala vigiar a vida pública e privada, significa vigiar você na sua casa aí, viu? Era isso que funcionava. Imagina, é igual eu falei, era um BBB, só que um BBB do mal. E aí você fazia o quê? Você estava na sua casa, talvez você estava conversando ali, que você era contra esse regime e tinha uma escuta debaixo da sua mesa. E os caras estavam te vigiando. Passava 10 minutos, chegavam arrombando a sua casa, descendo a porrada em você, e você não sabia de quem que te denunciou, mas a Gestapo estava por trás disso aí. Então, era vigiação, assim, 24 horas, tá? Por isso que eu falo para vocês que é um regime extremamente violento, tá? Tranquilo? Todo mundo aí conseguiu entender? Tranquilo. Sim. Ok. E aqui, por último, em regimes totalitários, tem a personificação do chefe. Se a gente vê a questão da Coreia do Norte nos dias de hoje, o principal representante, quando fala Coreia do Norte, o pessoal, o Kim Jong-un lá, é ele, representação dele.
Quando fala nazismo, pessoal, Hitler. Por quê? Teve uma pessoa específica que representou esse regime totalitário. Aí, no caso, nós temos aí, no caso, o exemplo que a gente está trabalhando, o nazismo. O Hitler, gente, ele era extremamente carismático e inteligente. Só que ele usou isso aí para fazer um domínio da Alemanha e ele virou o símbolo do nazismo, tá? Então, percebam-se que o regime totalitário já é diferente do autoritário. Todo mundo conseguiu entender? Conseguiram aí? Sim. Quem foi o último aluno que entrou agora? O Anderson Monteiro. Você é do terceiro F, não é? Terceiro F. Ok. Vamos lá, então. Vou passar aqui, tá, gente? Vou passar aqui. Deixa eu passar. Só um minutinho. Aí, agora a gente vai para essa atividadezinha. Vocês coloquem aí, escrevam a atividade, que a gente vai responder. E é o nosso último slide de explicação aí da nossa aula. Então, tá te perguntando, explique as diferenças de um governo autoritário para um totalitário. E aí, vou dar um tempinho para vocês responderem, e aí depois eu faço com vocês. A Caroline, alguém sabe? Ela é do terceiro E, não é? A Caroline? Isso. Ok. Isso aí. Façam aí, respondam, que a gente vai ver o que vocês colocaram. Pessoal, se vocês estiverem tendo dúvida em alguma coisa, vocês falam, tá? Vamos responder? Peraí, professora. Colocaram, pessoal? Peraí, tô quase. Tá. Liga a câmera de vocês aí, enquanto vocês vão fazendo, que eu já vou tirando aqui as fotos. Vou abaixar do restante, que aí eu vou enviar para coordenação. Liga aí rapidinho. Tá. Laura, cadê a Laura? Peraí. Fica tranquila, tá? Isso aqui vai ficar só com a coordenação. Lana, liga aí sua câmera também.
Aí. Ronald. Andressa, Jéssica, Maísa, dá um oi aí, Maísa. Caroline também. Esperando ali as meninas. Aí. Muito bem. Vamos responder, gente? Bora? Pode ser? Posso falar já? Pode sim, Tainara. Então, a diferença entre eles é que o totalitário é mais rígido e o autoritário contém algumas características e o totalitário contém algumas características diferentes, pois ele tem a ideologia mais avançada, mais definida e bem pensada. E contém um partido único, somente uma pessoa comenta e dá ordens. Contém polícia secreta de espionagens e uso de terror é bem pior do que o do autoritário. Ok, ficou bom a sua resposta. Quem mais colocou? Mais ninguém? Olha só, então vamos lá então. A gente pode colocar aqui, Tainara, você pode deixar a sua resposta, tá? A gente pode colocar da seguinte questão aqui. O governo totalitário, ele tem uma ideologia bem definida, tá? Igual a Tainara colocou, então a gente pode iniciar dessa seguinte forma. O governo possui uma ideologia definida. A gente pode colocar também que o autoritário, ele não tem uma personificação do chefe. Mas ambos, tá? Quero que fique bem claro isso. Ambos os dois, tá? Ambos aí, tanto o autoritário quanto o totalitário, eles trabalham, gente, com censura, tá? Os dois trabalham com censura. Então tá aqui, ó. O governo autoritário possui uma ideologia definida. Opa, eu errei aqui, gente, desculpa. Totalitário. O governo totalitário possui uma ideologia definida, já o autoritário não possui uma personificação do chefe, mas ambos usam da censura. Então tá aqui, ó. Então eu quero que fique bem claro para vocês que os dois trabalham com censura, porém o totalitário já tem uma ideologia bem definida, aí vocês podem usar o exemplo da Alemanha, porque o Hitler criou uma ideologia de salvar a Alemanha, usou os meios de comunicação para isso. O autoritário não tem uma personificação do chefe, mas os dois trabalham com a censura, restrição de direitos. Mas se a gente for falar assim, no geral mesmo, gente, o totalitário, ele é uma versão do autoritário mais intensificado, igual a Tainara falou, tá bom? Tranquilo, pessoal? Quer que aumente aqui para vocês verem a letra aqui? Vou aumentar aqui, que talvez fica melhor para vocês. Tranquilo? Todo mundo já colocou? Ainda não. Tá. Estão com dúvidas? Tem algum questionamento, alguma coisa que vocês não entenderam? Ou tá tranquilo? E aí? Na nossa próxima aula de sociologia, eu ainda vou marcar que a gente precisa saber, mas provavelmente a gente não vai voltar por agora, né? Mas